Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E acabamos de chegar da IKEA. E é claro que eu vou compartilhar com vocês o que compramos. Na verdade, nós fomos mais para passear e fomos para ver mesinhas de cabeceira para a caminha do André. O André tem um banquinho lá, que é um banquinho de armazenamento. Só que como está no cantinho lá, então ele não está sendo útil da forma que seria. Então eu decidi tirar aquele banquinho de lá para ele poder guardar os brinquedos pequenos que ele tem espalhado ali pelo quarto e colocar uma mesinha de cabeceira mesmo plana, porque como é um banquinho, então ele tem uma leve curvatura. Enfim, vamos lá para ver isso. E o Léo queria olhar as prateleiras para colocar aqui, onde nós vamos montar o nosso cantinho das memórias das viagens. Nós até temos prateleiras em casa, só que elas são de bambu. E ele queria branca para combinar com todas as prateleiras brancas que tem aqui. Apesar que nós temos ali no escritório, que é madeira. Não foi pintado porque é madeira maciça, né? Enfim, fomos lá para ver isso, mas nunca é só isso. Porque sempre tem promoção e a gente sempre acaba comprando mais coisinhas. E aí, agora eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem estar vendo, já tem uma aqui atrás. Sim, meu marido quis comprar uma planta grande. Já há um tempão que ele queria comprar uma planta dessa aqui. Então, eu nem pesquisei para saber como é que é o nome dela em português. Em italiano é Strelitzia. É uma planta grande, como vocês podem ver. Ela cresce mais do que isso, as folhas ficam maiores. E uma coisa que nós gostamos é que já na etiqueta lá, onde ficam as plantas, né? Já estava escrito que por um ano não precisa trocar ela de vaso. Que ela já vem preparada do viveiro para que fique com a gente durante um ano para depois a gente fazer o replante dela. Então foi uma coisa legal que me chamou a atenção. Essa planta foi o item mais caro. Custou 45 euros, confesso que eu fiquei com uma dorzinha no coração de dar 45 euros para uma planta, mas o Léo queria, não é de hoje, então ok, concordei de trazer. Tem folhas novas, depois eu mostro mais perto para vocês. Tem uma folha já abrindo e tem folhas ali, mais uma folha ainda dentro do caule aqui. Onde vai ficar? Tenho que achar um lugar para ela aqui na sala. Então trouxemos essa. E eu escolhi mais uma, que é mais uma espécie de filodendro. Falei que vou ter vários filodendros. Então eu escolhi esse aqui também, procurei pegar o que tinha brotos. E sempre olha embaixo das folhas para ver se elas não estão doentes, se não tem nenhum fungo, nada, porque senão esse tipo de fungo pode passar para as outras. Aí esse filodendro eu paguei, eu acho que 6 euros. E esse cachepô aqui, que como eu tinha dado água para ela, então o vaso estava escorrendo água. Aí eu fui procurar um cachepôzinho, esse aqui é de plástico, 2,50. Aí eu trouxe assim. Esse aqui, eu acho que logo eu tenho que mudar ele, porque o vaso já parece ser pequeno. Então trouxemos essas duas plantas. É claro que a vontade é sempre trazer mais, mas hoje foi essas. Esse aqui é uma bolsinha daquelas que você carrega na bolsa, porque aqui, normalmente, quando você pede bolsa nos lugares que você compra as coisas, você tem que pagar por elas. Então, eu sempre tenho bolsas assim dentro da minha bolsa. Então, o Léo pegou essa aqui, não é vermelha, ela é bege dentro, só aqui o saquinho onde ela fica dobrado, que é vermelho. Aí ela pegou esse espelho, que é daqueles que dá para colocar na parede. São aqueles que tem aquela lente de aumento. Então, provavelmente ele vai colocar lá no banheiro esse aqui. Não sei quanto que ele pagou nisso. Aqui nas embalagens não tem o preço, né? Só tem o código de barra. Mas não deve ter sido caro. Aí compramos o nosso, que nem diz ele, o nosso primeiro kit camping, que são 4 copos, 4 pratinhos, e aí daí o bolzinho, assim. A cor é legal, né? São das cores que eu gosto. Também não sei quanto que é esse aqui, mas também não deve ser caro. Esse aqui é uma tomada, para você colocar vários carregadores numa tomada só. Ó, tem
vários não, são três saídas para USB. Então isso aqui é muito útil porque como aqui em casa a gente tem bastante coisa que carrega nessa versão aqui, então uma é suficiente, digamos, para carregar 3 coisas ao menos. Não digo ao mesmo tempo, mas que ficam os cabos conectados. Esses são argolas de cortina, porque eu quero colocar essas argolinhas na cortina aqui da sala, para ela correr mais fácil. Agora que tem bate-sol aqui dentro de manhã, então eu costumo fechar. E daí ela trava um pouco para correr. Aí compramos esses aqui. Aí tem as argolas para colocar no varão. E aqui tenho 2 tipos de prendedores que prendem na cortina para colocar nas argolas e ela correr. Quando eu for colocar essa semana, eu mostro para vocês qual vai ser o que eu vou usar na cortina. Aí compramos 2, porque é um pacote para cada lado. Isso também, acho que é 1 e pouco, 2 e pouco, alguma coisa assim. Aí o Léo pegou 2 luvas, né? Uma para mim e uma para ele. Isso aqui não quer demais também. Essa é aquela emborrachada. Uma escovinha bem pequenininha. Eu já tenho, né? Dessas escovinhas, mas elas sempre são úteis. Então ele pegou mais uma. Esse aqui também é 1 e pouco. Um cabo USB para deixar no carro, que nós temos um carregador no carro, que agora, né, na viagem nós acabamos comprando, porque fez falta. Aí esse cabinho é para ficar lá. Essa bolsa, o Léo disse que é para organizar fios. Vamos ver. É, realmente, você organiza os carregadores das coisas aqui. Aí comprei um suporte de lâmpada, por quê? Porque eu encontrei uma luminária para eu colocar lá no nosso quarto. Então eu vou ver ainda se a nova eu vou colocar aqui ou se eu vou colocar lá no quarto, porque eu já enjoei dessa aqui e eu acho que ela tá brigando com os elementos que eu coloco lá atrás. Mas eu vou fazer essa troca, vou fazer esse teste para ver como é que fica. E a outra, que eu adorei também, mas que eu achei meio caro para comprar, mais por frente eu compro, né? Se for para ser, eu compro. Se não, fica com essas mesmo. Aí eu comprei 4 bowls, foi pago R$1,50 cada bowl desse aqui, porque ele disse que é de segunda linha. O que que tem de defeito? Pequenos pintinhas, como se fosse... Como se antes deles passarem a fazer a finalização dessa louça aqui, tivesse caído cisco. Então tem uns leves pintinhas pretas assim, e esse é o defeito. Enfim, aí nós estava precisando de bowls maiores e mais fundos, para que quando eu faço um lamen, uma sopa, ter um mais fundo para nós usar. Aí eu peguei 4, é claro, porque nós somos em 4, e é R$1,50 cada um esse aqui. E aí, como o Léo quis essa planta grande, ela já vem no vaso normal, mas aí olhando lá os cachepôs, que tem vários, né, vários tamanhos, vários tipos, eu vi esse gigante aqui, ó, de cerâmica branca, por 20 euros. Aí eu peguei um desse. Esse aqui, então, vai ser o cachepô que vai, essa planta aqui dentro, que eu ainda tenho que decidir onde ela vai ficar. E a luminária é essa aqui, é desse modelo aqui, ó. Ela é um tecido, e daí essas partes aqui de detalhe é tipo uma madeira. Tem que montar ela, vamos ver se eu monto ela daqui a pouco, para nós ver como é que ela ficaria aqui em cima da mesa. Se caso eu não conseguir montar nesse vídeo, vocês vão ver no próximo daí. Nós montando essa nova luminária e já instalando, ou aqui ou lá no quarto. Mas ela é grande. Deixa eu ver o tamanho dela. É lançamento, também tinha várias coisas novas com um preço bem legal. Essa aqui eu paguei 25 euros, por isso que eu comprei, porque imagina, a metade da outra que eu adorei, né? A outra é tipo um plástico com uns detalhes assim, muito bonito. Tem 67 centímetros de diâmetro ao redor dela, por 26 de altura.
Então, é 25 euros só a luminária, sem o suporte, digamos. Foi esse aqui que eu comprei, que é igual todos os que eu tenho aqui em casa, eu não quis mudar. Esse aqui eu acho que é 10 euros, 9,95. Então, custou 35 euros a luminária com o suporte e a lâmpada nós temos em casa, então não compramos. E essa aqui é a mesinha nova do André, que também vem tudo desmontado, né? Mas é super simples de montar. E essa aqui nós pagamos 6 e alguma coisa, estava na promoção também. Ela parece pesada, mas não é bem levinha, é de MDF. E é o tamanho que eu preciso pro quarto dele. Como a caminha dele é mais baixa, então as tradicionais ficariam muito alta e iria atrapalhar na hora dele usar a cama. Ou então eram mais largas, daí não caberia no vão que nós temos ali. Então essa aqui eu acho que vai ser o tamanho ideal para colocar lá no cantinho, que é onde ele coloca livro, a luminária do lado da caminha dele e que ele usa bastante. Então nós fomos mais por causa disso, mas acabamos comprando mais coisas. Ah, essa aqui é uma prateleirinha também. Tem várias prateleirinhas, na verdade, de MDF. Também eu acho que foi 6 e pouco. Para ele colocar alguns dos animaizinhos que ele ganhou. Ele ganhou uma sacola quase cheia de bichinhos e animaizinhos da pieira. Então ele vai escolher alguns para colocar nessa prateleirinha que nós vamos colocar lá no quarto deles também na parede. Compramos só uma, mas se a gente vê que precisa de mais uma, depois daí é só pegar mais uma dessas, que é bem barato também. Isso aqui é coisa do Léo. Acho que são adesivos. Não sei, deve ser. Que ele pegou, mas isso aqui custa 1 euro. E ele disse que era para eu colocar no novo cantinho das plantas, então vou ter que achar aonde eu vou colocar esse aqui. Ah, e também peguei. Agora que eu vi que eu peguei branco, podia ter comprado bege. Mais uma cortina para cozinha. Por quê? Porque agora que o sol é mais forte, bate com mais intensidade na cozinha, eu queria colocar mais 2 cortinas, porque eu só tenho 2 e que eu comprei na IKEA. Só que as cortinas da IKEA, elas são estreitas, né? E então elas não ficam tão franzidas. E aí eu acabei comprando uma dessas, só que ela é o tipo de um voal, não tão fininho, mas é um voal mais grosso, assim. E tava na promoção também por 17 euros. Aí eu peguei, já vinha o par por 17, que às vezes você tem que comprar a peça individual. Mas a maioria das cortinas que eu tenho aqui em casa, eu comprei na IKEA e lá eles vendem o par. Já na outra loja de decoração que eu vou aqui em Novara, que é a Yuski, ali são tudo individuais. Você tem que comprar né, pagar o preço individual por cada peça. Já a IKEA é o par. E não só na Yuski, mas tem outras lojas também que vendem por unidade as cortinas. Então, por isso que eu prefiro comprar na IKEA. Praticamente todas as cortinas daqui de casa são de lá. A não ser a do banheiro, que eu paguei 15 euros por cada peça. Então, hoje eu comprei 2 por 17. Isso é muito mais barato. E aqui são as prateleiras, as porta-livro, né? Só que essa aqui são um pouquinho mais larga. Eu tenho ali na cozinha, mas as da cozinha são mais estreitas, agora que eu vi. Essa é bem larguinha, então vai caber todos os objetos que nós compramos nas nossas últimas viagens. E já vai ter espaço para as próximas viagens, né, que nós iremos fazer. E aí o Léo decidiu pegar 3. Eu achei que 2 era suficiente. Ele disse, não, mas já vamos levar 3. E estava custando 5 euros cada uma. Nem 5, 4,90 e alguma coisa. Que seja, né? 5, porque faltava centavos para fechar 5. E foram essas as compras. Ah, e uma caixinha que vem biscoitos, que são biscoitos de aveia recheados com chocolate, que a gente ama. 2 lugares que eu encontro esse tipo de biscoito aqui na nossa região, que é na IKEA, sempre que nós vamos lá, porque é um biscoito tradicional sueco, e no Aldi.
Aí no Aldi que nós costumamos ir também tem esses biscoitos aí, sempre que eu vou lá, né? Eu fui por lá semana passada, sábado passado, nós fomos fazer as compras da semana e tinha, eu trouxe. Não é sempre que tem, é de vez em quando. Porque o Aldi traz também produtos de outros países e esse é um biscoito tradicional sueco que nós amamos. Às vezes a gente compra ele sem o recheio de chocolate, mas com um recheio muito mais gostoso. Então foram essas as coisas que compramos. É claro que se pudesse trazia mais coisas. E gastamos 200 euros nessas coisas. O item mais caro foi a planta, 45. E os demais saíram um preço bem, bem justo, né? Eu gosto de IKEA por causa disso. Os preços são justos, as coisas são de qualidade, são modernas. Mas todo mundo tem. Depende. Não é porque todo mundo tem que eu não posso dar o meu toque, né? Tem muitas coisas aqui na minha casa que são IKEA, mas são os detalhes que fazem com que se torne diferente da maioria. Eu não posso ir lá na IKEA e pegar um ambiente, digamos, vou montar uma sala IKEA e vou montar exatamente do jeito que tá lá. Aí é muito óbvio, mas você compra os produtos e adiciona a tua personalidade, né? Que é o que realmente conta na nossa casa. Vou testar onde vai ficar a nossa filha mais velha, não vou dizer a mais velha, porque a planta mais velha que nós temos aqui em casa é a mini monstera, que tá ali. Que eu quase perdi ela quando fiz a troca de substrato, mas ela tá ali. Essa semana eu replantei ela, então é a mais velha. Daí a segunda é aquela jiboia que tá ali na cozinha, que está enorme, né? Que precisou mudar ela de vaso, mas não sei como ainda. E tem que achar um lugar para ela aqui na sala, porque o Léo comprou para pôr aqui. E sempre, que nem eu digo, sempre quando vocês forem comprar plantas, olha atrás das folhas, se tem umas marquinhas brancas, porque se ela tiver marcada de branco e for a cochonilha, nem traga para casa, porque passa para todas as outras plantas. Até eu tinha colocado a era ali, né? Eu já tinha aquela era, que daí ela ficou feinha, eu levei ela para fora, daí ela ficou bonita de novo, daí eu trouxe. Aí ontem eu fui dar água para ela e vi cochonilha. O que eu fiz? Joguei ela fora, com terra e tudo. Porque às vezes a planta se contamina e automaticamente contamina a terra. Foi pro lixo. Melhor perder uma era que custa baratinho do que depois ela passar a cochonilha para todas as minhas outras plantas. Então, dá para tratar a cochonilha? Dá sim, mas demora e tem que isolar a planta totalmente das outras. Ela não pode ficar em contato nenhuma planta, nem pertinho uma da outra, porque vai passar. Então, achei melhor jogar fora. Se é uma planta barata, vai fora. Agora, se é uma planta mais cara, digamos que nem e mais rara, que nem os filodendro que eu tenho aqui, aí teria que tratar. Então, plantas é assim, você tem que estar de olho todo dia, não é só rega, tem que ver se ela não tá doente, qual é o tipo de doença que tem, se tá com fungo, qual é o fungo, ver se esse fungo não passa para as outras. É um ser vivo, né, que tem que ser bem alimentado, bem cuidado, para que cresça saudável. Então, vamos ver onde que eu vou colocar essa... Eu vou pesquisar para saber como é que é o nome dela em português, eu deixo aí na tela para vocês. Eu acho que eu vou testar ela aqui junto com essas, porque ela é uma planta alta e grande. Essas aqui já estão amando o novo ambiente. Essa já tem folha nova saindo aqui. Essa aqui atrás é realmente uma flor. Tem hora da manhã que ela abre e mostra, na verdade é como se fosse uma cachopinha, né? Ela abre e a florzinha é igual uma flor de um lírio da paz, que tem aquele... como é que eu posso dizer? Que é aquela espiguinha dentro, que realmente é onde fica a florzinha. Então, é realmente uma flor esse aqui. Então, esse tá soltando folhas novas. Ganhou água ontem, hoje ele não precisa. Já tá virando as folhas pra cá, porque tá virando sentido a janela, onde tem mais luz. Esse aqui também, ó, são tudo folhas novas, desde o dia que eu comprei.
Aí já coloquei uma estaca aqui, mas eu tenho que comprar uma maior, mais grossa, para que ele consiga começar a se agarrar para virar uma árvore. Essa é uma folha nova, só que ela provavelmente vai se perder, porque tá seca aqui na ponta. Desde quando eu comprei já tava assim. Mas aqui já tá soltando outra, ó. Então, esse aqui também gostou daqui. E claro que a monstera amou, né? Porque já tá vindo folhas novas. Eu vi agora há pouco que tem uma folhinha nova saindo vizinha essa aqui. E tem dois pedaços de folha que eu podia ter podado, sim, mas provavelmente vai soltar folhinhos na lateral aqui, então eu não quis cortar. E aí eu vou puxar essas para frente. Essa aqui eu acho que eu só vou colocar essa, eu coloco mais para trás. Mas o problema é que aquela lá vai ficar no escuro. Eu posso colocar aqui em cima. Vamos ver. Esse vaso da Monstera eu não vou trocar. Esse é um vaso de cerâmica, só porque ele não é pintado, não é feito a impermeabilização. Mas eu já plantei ali por causa disso, para a planta respirar. E aqui é o cachepô da nova. Eu vou colocar ela dentro agora. Para trazer ela no carro, ela veio na frente ali junto comigo. E eu vim meio espremida, porque ela não coube atrás, mas a gente já sabia. É, ficou bem bonito aqui. Só que daí as outras competem com ela. E a monstera também. Aqui tem uma folha nova saindo, né? E ali tem outra. Também na hora de escolher, tem que escolher as folhas que estejam menos batidas, que nem essa, ó. Tá batida. Ela tá um pouquinho enrugada aqui por causa de que ela tava bem embaixo do ar-condicionado. Mas agora ela se recupera, porque ar-condicionado para planta é um veneno, né? Aqui, ó, também. Aqui ficou muito vizinho um do outro. Vamos ver. Vamos colocar essa aqui. E esse aqui. Não, esse aqui não dá porque ele bate as folhas tanto na cortina quanto ali no móvel. É, mas aqui dá certo. Aqui ele não vai atrapalhar quando fecha a porta. E nós vamos trocar essa porta aqui em breve. Hoje de manhã, quando eu estava saindo, quando abrimos a porta, tinha esses dois suportes e meio saco de terra na frente da porta. A Pieira tinha subido e deixado ali na nossa porta para mim. Ela disse, se você vê que não vai usar, põe fora. Mas é claro que não, né? Vou colocar os meus vasos, até porque tem rodinha, então é mais fácil de eu manusear para limpar. Então vou colocar, acho que eu vou colocar a monstera aqui e esse filodendro em outro lugar. Cause it